Seja na paz do Senhor. Amém. Queridos, pode se assentar. Em nome de Jesus. Sou grata a Deus por retornar a esta casa. Estive aqui em 2024. Estávamos em outro salão, né? E aí a gente está vendo a expansão do ministério da igreja. Eu quero dizer algo assim, né, para a pastora Camila, para os obreiros, né, para todos que estão aqui presentes. A missionária Aline, que agora também faz parte, né, deste corpo de Cristo, que esse louvor eu só escuto aqui, irmãos. Eu tenho que vir até a Bahia, fala assim, né, para escutar este louvor gerado no altar. Na verdade, eu conheci esse louvor através deste ministério, não conhecia. Pela segunda vez eu estou ouvindo este louvor e essa intercessão que vocês fazem pelos que estão afastados da presença do Senhor. E eu quero louvar a Deus por este trabalho, por essa direção de vocês aqui, deste ministério, né, de louvar e interceder e clamar para que o Senhor alcance aqueles que se desviaram, que se afastaram, que por algum motivo não estão aqui. E eu vou dizer para os irmãos, eu só vejo isso aqui nessa igreja. Não vejo assim, no meio do culto, né? Como liturgia de culto, eu só vejo aqui, não vejo isso em outro ministério. Que trabalho lindo, né? Que o Senhor conserve vocês nesse amor, né? Nessa dedicação, nessa fé, e que o Senhor possa honrar a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, livro do Gênesis, aleluia. É o ano da expansão, é o culto de fé. Livro do Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 6, versos 6, 7 e 8. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Glória a Deus. Gênesis 1, versos 6, 7 e 8, todos acharam? Que diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração quando estava pedindo um direcionamento ao Senhor. Eu me lembrei da criação. E hoje nós estivemos passeando um pouquinho, né? A Aline nos levou para passear, né? Para Rafa conhecer um pouquinho mais essa cidade maravilhosa. E nós ficamos ali, irmãos, contemplando a criação, né? Contemplando a expansão, os céus, né? A criação de Deus. E os louvores também que foram entoados aqui exaltaram a criação do Senhor. Então eu entendo, irmãos, através dessa palavra, né? De uma maneira científica, se nós formos olhar, a Bíblia relata como foi o momento da criação. E nós vemos que antes mesmo de Deus criar o homem, ele já havia criado a expansão na terra. Antes mesmo dele ter trazido nós, né, a criatura, o ser humano à terra, ele já havia preparado todas as coisas. Porque verdadeiramente, irmãos, para a obra que Deus queria executar, uma obra grandiosa, a obra das suas mãos, a obra da criação, aquilo que ele já estava preparando para o homem, teria que ser algo muito grandioso. E nós vemos através dessa palavra, irmãos, quando você olha essa palavra expansão, quando eles vão traduzir ela ou trazer ela para uma área mais científica, isso fala da atmosfera. A atmosfera, irmãos. E se não fosse a atmosfera, nós não estaríamos aqui, na verdade, porque não tem como respirar. Não haveria como nós respirarmos, irmãos, se não fosse esse fenômeno, né, chamado atmosfera. Nós precisamos dessa atmosfera. Então, quando se fala de expansão,
Fala-se que Deus fez essa separação, colocou as nuvens para cima, colocou os mares para baixo, e aqui essa expansão, essa separação, essa divisão que Ele fez, foi dado um nome céus. E onde está essa atmosfera, irmãos? O que eu quero trazer essa noite para você é que, independente das circunstâncias que você esteja passando, independente dos problemas que você esteja vivendo, saiba de uma coisa: antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe, antes mesmo de você pensar em nascer, em existir, o Senhor já havia criado todas as coisas, o Senhor já havia preparado todas as coisas, a expansão já havia sido criada, aleluia. Então o Senhor verdadeiramente nos criou este mundo, criou os céus e a terra, para que você viva bem, para que você seja feliz, para que você seja bem-aventurado, para que você entenda a atmosfera de Deus, para que você entenda, irmãos, a mentalidade de Deus, para que você compreenda verdadeiramente que você foi criado unicamente para louvor e glória do Senhor. Ele cria, irmãos, ele traz condições dos seres viverem. Ele não só cria, irmãos, como ele traz equilíbrio a todas as coisas. Ele não só cria, como ele traz sustentabilidade a todas as coisas, irmãos. O nosso Deus é perfeito. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Você pode exaltá-lo e adorá-lo por essa bendita criação. Então, Deus se revela na sua criação. A assinatura de Deus está na sua criação. Ainda que levante-se ateus, filósofos, ideologias, o que seja, não tem como negar. Lá em Romanos 1:20 está escrito: Deus deixou a sua criação justamente para isso, para provar a sua existência. E naquele dia ninguém poderá dar nenhuma desculpa, irmãos. Romanos 1 declara exatamente o que o mundo está vivendo hoje, aleluia. O que nós estamos como igreja aqui pelejando, intercedendo, orando, criando campanhas, pedindo direcionamento, buscando, irmãos, envolver as pessoas, trazer, atrair as pessoas para a presença de Deus. Nós como igreja fazemos a nossa parte, aleluia. E haja, irmãos, que o Espírito Santo, Ele verdadeiramente irá salvar quem Ele quiser e quem Ele tiver que salvar. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos compreender também, irmãos, que muitas vezes nós deixamos com que o nosso problema, ou a nossa circunstância, ou a nossa situação tome um tamanho, um grau, um nível tão alto, que nos esquecemos que o Senhor já havia preparado todas as coisas, aleluia. E é essa mensagem que o Espírito Santo Ele quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Você precisa sair daqui crente nesta palavra, aleluia. Que o mesmo Deus que criou todas as coisas, que arquitetou este universo, o mesmo Deus que sonhou com a nossa existência, é o mesmo Deus também, irmãos, que abrirá todas as portas, que sarará todas as enfermidades, que perdoará todas as iniquidades, aleluia. E Ele já o fez, ainda muito mais, aleluia. Então nós temos que ter essa visão, a visão que a igreja está trazendo, ano da expansão, uma visão de futuro, uma visão lá na frente, uma visão além, porque quem traz uma visão de expansão precisa saber o que está falando, Expansão, algo que está alargado, que está aumentado. E para que a gente aumenta algo? Para que a gente alarga algo? Para ficar vazio? Não, irmãos. Para colocar coisas dentro, para caber, para ter mais capacidade. Aleluia. Então, se o Senhor, eu costumo dizer algo interessante, porque nós que vivemos pelo Evangelho,
Nós temos que renunciar a muitas coisas, não é verdade? Acontece com vocês de ter que renunciar a muita coisa, ter que abrir mão de muita coisa, de ter que confrontar muitas vezes a si mesmo. Então eu costumo dizer o seguinte, que quando Deus aumenta o sofrimento do justo, Ele também aumenta a sua capacidade de suportar. Aleluia. Então tem situações que vão nos fazer sofrer, mas tem situações também que virão como um bálsamo para as nossas vidas. E aí é que eu acredito, irmãos, que é um momento exato, é um momento estratégico. É neste exato momento é que você tem que parar para contemplar, aleluia, aquilo que Ele está fazendo e que Ele já está colocando em suas mãos. Quando se fala de expansão, se fala de algo que o Senhor vai aumentando a capacidade, alargando a situação, para que venham mais situações. Mas aí é que está. Quanto maior a capacidade, maior precisa ser a entrega também. Você está entendendo? Aleluia. Maior precisa ser também a dedicação, né? Maior precisa ser também, irmãos, a entrega, a oração, a dedicação, a vida com Deus. Se eu quero expansão, eu também preciso fazer além. Eu também preciso fazer mais. E o que é mais lindo, irmãos, é que o Senhor capacita a sua igreja. Aleluia. O que é mais lindo, irmãos, é que o Espírito Santo capacita a sua igreja. Aleluia. Deus capacita, aleluia. Então eu posso descansar. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu busco. Eu olho para a criação e vejo a expansão do universo. Eu olho para a criação e vejo a expansão dos céus. Eu olho para a criação e vejo como tudo está em equilíbrio. Eu olho para a criação e vejo, mas que faça sol, faça chuva, pode vir terremoto, pode vir furacão, pode vir relâmpago, pode vir trovão, mas a atmosfera permanece intacta. Aleluia. A expansão, irmãos, a atmosfera permanece intacta porque ela tem capacidade. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, aumentar a vossa capacidade. Aleluia. Não é tremendo isso, irmãos? Porque se vocês vão viver essa expansão, precisa de aumento de capacidade. Aleluia. Então vai vir raios, vai vir trovões, vai vir relâmpagos. Talvez até furacões, terremotos, por que não, né? Porque a vida do crente, como diz aí, a vida do crente não morando. Mas você tem que entender que você está nessa atmosfera. Aleluia. Você está seguro aqui, ó, pelas mãos do Todo-Poderoso. E se você se manter neste lugar, se você se manter nessa posição, vai passar. Aleluia. Vai passar. Vai passar a tempestade, vai passar o temporal, e você se mantém ali porque você tem um foco, você tem um objetivo claro. E o que mais a expansão nos traz, irmãos, além de aumentar a nossa capacidade, além de nos mostrar um futuro, algo além, ela também nos traz um crescimento espiritual, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, não é assim? Mas essa cobrança, irmãos, ela não vem trazendo algo que vai impor uma imposição, não. É uma cobrança, irmãos, que vai te capacitando cada vez mais e te levando ao crescimento espiritual. Olha o que está escrito no livro de Lucas. Lucas, aleluia, Jesus, 2, esse Jesus é lindo.
Maravilhoso. A partir do 46. Lucas 2, 46. E diz assim. Pronto, todos acharam? E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Acho linda essa passagem, irmãos. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha a visão de Jesus. Uma visão de crescimento, né? De expansão. E esse crescimento veio por meio de uma postura de Jesus, do próprio Jesus. Aqui, ele era um menino. Tinha se separado ali dos seus pais na festa da Páscoa. E seus pais ficaram procurando ele. E ele estava onde, irmãos? Dentro do templo, ensinando os doutores da lei. E quando os pais vão relatar isso, mas ele estava te procurando, ansioso. E aí a resposta que ele dá é categórica: por que vocês me procuravam? Não sabem que me convém, olha, me convém tratar dos negócios de meu pai? Então o seu crescimento, a sua expansão, ela vai vir a partir daquilo que é conveniente para você. O que tem sido conveniente para você? Para Jesus, que era conveniente tratar dos negócios do Pai. E a Bíblia relata, irmãos, que ele ensinava com inteligência, espiritual. E todos ficavam maravilhados com aquele ensino. Porque, irmãos, claro, Jesus é Deus encarnado. Ele já veio sabendo para o que viria, tinha uma missão. Mas sabe o que me chama a atenção no ministério de Jesus? É que ele sabia da missão, ele sabia para o que veio e ele cumpriu a missão. Há uma grande diferença. Porque às vezes tem pessoas que podem saber da missão, saber para o que veio, ter tido a revelação do Espírito, mas ainda não conseguir cumprir a missão. Por quê? Está mudando, ela está trocando as conveniências. Quem está entendendo? Aleluia. Então Jesus está dando toda a dica aqui, irmãos. A palavra de Deus ela é simples para que todos entendam. E é um direcionamento que Deus quer dar à igreja nessa noite. Nós estamos bem em janeiro ainda, né? Tem até o mês de dezembro, ano da expansão. Nós já falamos da criação, agora nós vamos falar de vida espiritual. Sabe como você vai expandir? Sabe como você vai crescer? Sabe como você vai alargar? Sabe como você vai ter aumento da sua capacidade? Quando você olhar para aquilo que te convém, aleluia. O que tem sido mais conveniente para você? Cuidar das coisas do Pai, tratar dos negócios do Pai, porque o próprio Jesus declara que nós não precisamos nos preocupar com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Antes, ele diz, antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, aleluia, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que quando Jesus estava ali
no templo, nem se informando com seu pai e com sua mãe. Aleluia. Vocês acham que eles estavam pensando em comida? Vocês acham que eles estavam pensando em bebida? Vocês acham que eles estavam pensando em comprar um terno novo? Um sapato novo, talvez? Não. Ele estava se preparando, glória a Deus, para expandir, irmãos, a sua vizinhança, expandir aquela terra, expandir a mente dos escolhidos, expandir a mente dos discípulos, aleluia, expandir a mente de todos aqueles que viriam até ele. E a Bíblia deixa bem claro que todo aquele que vier a mim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum eu lançarei fora. Então, nós podemos linkar essa palavra, porque quem é Jesus, irmãos? Agora, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, como foi ministrado ontem lá, glória a Deus, Ele é esse mediador. Então, se Ele é o mediador, Ele traz o que, irmãos? Ele produz o que? Fonte de vida. E o que eu falei para vocês sobre a atmosfera? Se não fosse a atmosfera, nós não teríamos vida. Então, para que você tenha vida, você precisa entrar na atmosfera de Cristo. Aleluia. Você precisa se igualar à expansão que Cristo fez. E Jesus, Ele é tão humilde, irmãos. Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele também deixou escrito na palavra. Ele também disse, aliás, e os discípulos escreveram, e Ele declarou que nós iremos fazer obras ainda maiores daquelas que Ele fez. Então Ele deu start, aleluia. Ele deu pontapé inicial. Todas as vezes, irmãos, que algum justo, todas as vezes que algum judeu, nós podemos até olhar para Abraão. Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, apenas com uma promessa de que o Senhor lhe mostraria uma terra, mas ele nem sabia para onde estava indo. Num dado momento, Deus fala assim para ele: Abraão, sai da tua tenda. Sai deste lugar que limita a tua visão e olha para os céus e veja as estrelas. Veja se você pode contá-las. E ali Deus, Ele traz a materialização da promessa em forma de visão. Primeiro, Abraão ouviu, obedeceu. Depois Deus trouxe uma visão para ele. Então, se a igreja vai trabalhar este ano, o ano da expansão, a igreja precisa ter visão. Amém. E a visão é essa: sai da tenda, sai para fora. Se tiver algum lugar limitando a tua visão, se tiver algum problema bloqueando a tua visão, se tiver alguma dificuldade que está te impedindo de andar por fé, de viver por fé, aleluia, de duvidar da palavra de Deus, se tiver algo te dificultando de cuidar dos negócios do Pai, aleluia, para receber maior capacidade, para crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com todos os homens, aleluia. Então saia do lugar que está limitando a sua visão, olhe para os céus, veja as estrelas, veja se você pode contá-las. E essa foi a promessa que Deus deixou para Abraão, e ele disse: olha aí, você está vendo, Abraão? Então essa é a promessa que eu te deixo. Você será o pai de multidões, o pai de nações, aleluia. Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Cumpriu ou não cumpriu, gente? Até hoje nós somos a semente. Aleluia. Só que algo que nós precisamos compreender também, através que a palavra do Senhor nos ensina, que antes
noite Deus cumprir, Ele vai te dar visão. E a visão é para você guardar, a visão é para você hospedar no teu coração, a visão é para você não se esquecer das promessas de Deus, a visão é para você focar, a visão é para você crer, para você acreditar, a visão é para você depositar toda a tua fé naquilo que Ele falou, que Ele já fez e que Ele vai fazer. Porque antes de Ele te colocar no mundo, Ele já havia preparado o mundo. Aleluia. Então Deus, Ele faz tudo perfeito, Deus. Ele já havia preparado para nos presentear, para nos dar todo o suprimento. Aleluia. É por isso que Deus, quando enviou Jesus, e Jesus ele foi crescendo nessa graça, nessa sabedoria, e foi tendo ali uma comunicação, um relacionamento com os doutores, né, da Torá. Aleluia. Jesus ele foi trazendo a comunicação do reino, a cultura do reino, a palavra do reino de Deus. E aí ele foi, irmãos, expressando através das suas palavras, através dos milagres, através da sua conduta, aleluia. Ele foi expressando a glória de Deus, aleluia. Ele foi expressando a imagem de Deus, aleluia. Então nós entendemos nessa noite, irmãos, que Deus não te chamou aqui para você ficar pequenininho. Deus não te chamou aqui, aleluia, para você ficar limitado. Deus não te chamou aqui. Deus não levantou essa igreja. Deus não levantou esse ministério, aleluia. Deus não tem usado esses jovens, esses músicos. Deus não tem usado cada um aqui nessa noite para que vocês se mantenham apenas nesse lugar, neste espaço, aleluia. Haverá sim um tempo de expansão, mas antes disso você precisa estar ligado com esta visão. Aleluia. E note, irmãos, que quando Deus dá a visão para Abraão, eu já vou encerrar, Ele dá essa visão grandiosa, Ele dá essa visão como se fosse aqueles hologramas, né? Para que Ele guardasse como um projeto, aleluia. Então nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, algo que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração. Se você ainda não projetou nada para este ano, comece a projetar. Projete. E aquilo que você projetar, você será bem sucedido. Aquilo que você verdadeiramente projetar, aquilo que é conveniente, aquilo que convém. Aleluia. Nós sabemos que buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aleluia. Então entenda nessa noite, o seu projeto precisa envolver o reino. Neste projeto precisa estar envolvido os negócios do teu pai, porque você precisa cuidar dos negócios do teu pai, porque você herda os negócios do pai, aleluia. Você é herdeiro dos negócios do pai. Então Jesus é inteligente por isso, irmãos, porque Ele cuida daquilo que é do pai. E quando você cuida daquilo que é do pai, você não perde, você não tem prejuízo, aleluia. Você não fica envergonhado, aleluia. Pode ter certeza. Tem alguns atribulados que vão até querer perseguir, falar alguma coisa, mas isso aí você tira de letra. Tira de letra, sabe por quê? Porque isso aí é pequenininho, irmãos. Jesus tinha uns atribulados ali que queria tirar ele do sério, né? Queria atribular ele também, mas ele não ligava. Ele estava focado. Expansão, crescimento, aumento de capacidade, expansão, crescimento, aumento de capacidade. Eu estou buscando, eu estou projetando, eu tenho uma visão, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Ah, Senhor, o Senhor já criou todas as coisas, tudo já foi criado, aleluia. Eu estou aqui para cumprir uma missão, eu sei qual é a missão, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, aleluia. Então,
daqui para frente, daqui para mais. Aleluia. É daqui para frente, daqui para mais. Sabe por quê? É aqueles nomes ali, né? Vai para a igreja, olha para aqueles nomes. Aleluia. Eu quero fazer um ato profético aqui em nome de Jesus. A igreja está orando por aqueles nomes ali que cada família trouxe. Acredito eu, é isso? Amém. Então nós vamos orar para que o seu nome nunca esteja ali. Amém. Sabe por quê? Porque você entra no propósito. Pode vir o que for, irmãos. Terremoto, trovão, relâmpago. Lembra, a atmosfera permanece intacta. A Bíblia chama Jesus de vários nomes. Pedra angular, cabeça da igreja. Ele tem vários nomes. O Cordeiro de Deus. E eu posso dizer, irmãos, com toda a propriedade, que Jesus também é essa atmosfera. Que vem, irmãos, ventos, tempestades, vem tudo e permanece intacto. Aleluia. Aquilo que te mantém vivo, aquilo que te mantém respirando, aquilo que te mantém de pé, aleluia. Então, se alguém se perdeu, aqueles nomes que vocês estão orando, porque não suportou, aleluia, assim não será com você, aleluia. Porque eu creio que hoje você está tomando posse dessa palavra. Eu creio que hoje você está compreendendo o que o Senhor está dizendo aqui. Mas claro que isso é impossível, aleluia. Agora, irmãos, é trabalhar. Tem aquele hino lá, eu quero trabalhar para o meu Senhor e colocar em prática. Mais e mais. Amém? Louvado seja. Vamos colocar em pés em nome de Jesus, vamos orar. Essa é a direção que o Senhor tem para vocês, para esta igreja, para este corpo de Cristo, e que vocês trabalhem mais e mais. Que vocês sejam sempre constantes, firmes e abundantes na obra do Senhor. Amém? Porque, irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. O seu trabalho, o nosso trabalho do Senhor não é vão. Não se apega às ofensas, não se apega às mágoas, não se apega aos ressentimentos, não se apega à inferioridade. Tudo isso o Senhor te cura, aleluia. Tudo isso o Senhor te toca hoje. É ano da expansão. O seu pensamento hoje é crescimento, é alargamento. Isaías, no livro de Isaías 54, se eu não me engano, existe uma linda promessa. Aleluia. Uma promessa gloriosa. E a promessa começa com a palavra assim: canta. Aleluia. Canta, ó estéril. Aleluia. Canta você que ainda não deu a luz. Aleluia. Canta, começa a cantar, aleluia. Porque os seus filhos, a quantidade de filhos que você terá será maior do que a casada. A solteira terá maior quantidade de filhos do que a casada, aleluia. E essa promessa é uma promessa de crescimento, de alargamento, de expansão. Lá no livro de Isaías também está escrito: firma as estacas, aleluia. Estende as cortinas e alarga as tendas. Por quê? Porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para todos os lados. É o que está escrito, irmãos. É o que está escrito, aleluia. E o que está escrito se cumpre se você crer, se você acreditar, se você tomar posse, aleluia. O que está escrito na palavra se cumpre. Alarga as tendas, firma as estacas, estende as cortinas, aleluia. Porque você vai cantar alegremente. Você que estava estéril, você que estava infrutífero, aleluia, vai frutificar para a glória de Deus, aleluia. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, Pai gloriosa, nós já te agradecemos e te louvamos, meu Deus.
noite, Pai. Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor trabalhe em cada coração, Senhor, que essa palavra se concretize, que essa palavra aconteça, Pai, que essa palavra, Senhor, venha a ser firmada no coração dos teus filhos, Pai, que eles possam guardar essa palavra, Senhor, na tábua dos vossos corações, para que não se esqueça dela, aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, Pai, e te peço, Espírito Santo, guarda cada um dos teus filhos, Senhor, livra-eles de todo mal, livra, Senhor, das distrações, Pai, livra, Senhor, daquilo que não provém de ti, meu Pai, vai livrando, Senhor, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, que não provém de ti, meu Pai, alinha os pensamentos essa noite, alinha o coração, alinha o propósito, Senhor, desde a liderança, desde o altar até a porta da igreja, a porta da igreja. Ah, Senhor amado, Deus de poder e graça, eu oro para que o Senhor envie almas para este lugar, vidas para este lugar, para que haja expansão, Senhor, de salvação, expansão de conversão de almas, expansão do temor, Senhor, a tua palavra, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, ah, Senhor, enche, Pai, os teus filhos, derrama uma porção dobrada no teu Espírito, Pai, a unção que despedaça jugo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama poder e autoridade, Senhor, sobre esta igreja, cada vez mais, que o amor cresça, ah, Senhor, que a união cresça, que o amor fraternal cresça, que o cuidado cresça, que a dedicação cresça, que a fé cresça, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, e que essa obra cresça para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor.